Bom dia a todos. Vamos começar nossa aula sobre campo elétrico. Para início, vamos relembrar aqui a questão da força elétrica, determinada pela chamada lei de Coulomb. Então, a gente sabe que duas cargas iguais se repelem, cargas de mesmo sinal, por exemplo, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, enquanto cargas de sinais opostos se atraem. Aqui uma carga positiva e uma negativa vão ter uma força de atração entre elas. Sabemos que, dado pela lei de Coulomb, essa força é determinada por esta fórmula: K vezes o módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado, a distância entre as cargas, onde esse K é a constante eletrostática relacionada por esta fórmula com a constante de permissividade elétrica. Esses valores K0 e E0 são os valores dessas constantes no vácuo, porque essas constantes dependem do meio, então em outro meio eles poderão ter outros valores, mas o nosso valor de referência é o vácuo. Nesse contexto da lei de Coulomb, historicamente surgiram algumas dúvidas sobre a ação à distância, como que ocorria a ação à distância. Então, as dúvidas poderiam ser formuladas em termos de duas perguntas. Primeira pergunta: como uma carga sabe que a outra está lá? Como que uma enxerga a outra? E a segunda é: quanto tempo leva para uma carga interagir com outra carga? No caso gravitacional, a gente poderia perguntar o seguinte: se o Sol desaparecesse, quanto tempo levaria para a Terra perceber que o Sol desapareceu e responder a esse efeito gravitacional da não existência do Sol? Essa é uma pergunta histórica que surgiu inclusive antes do conceito elétrico, surgiu já no âmbito da gravitação com Newton, Então, e depois foi reiterada para o caso da ação à distância de natureza elétrica, já que tanto a gravitacional quanto a elétrica compartilham muitas características. Bem, para responder essas questões, surgiu a ideia de campo, E para eu explicar esse conceito de campo, seja elétrico, seja gravitacional, eu vou fazer uma pequena analogia aqui. A gente poderia perguntar: como a aranha que não voa pega um inseto que voa, Já que ela não pode voar atrás do inseto para caçar o inseto. Então a aranha ela deu um jeito de fazer uma teia no espaço. Então a aranha faz a teia e é a teia que pega o inseto. Ou seja, a aranha ela estabelece uma influência no espaço através da teia. É a teia que vai mediar a ação da aranha, vai mediar a captura do inseto. Então temos aqui, por exemplo, um pequeno esquema: uma aranha, que é a fonte dessa caçada, e a teia, que é a influência que ela exerce no espaço. Ela controla o espaço à sua volta através de uma teia para pegar o inseto. Da mesma forma, a gente poderia pensar o seguinte para responder aquelas questões: uma carga elétrica, que vai ser chamada de fonte, ela provoca uma influência no seu espaço. E essa influência, descobre quando tem uma carga lá, quando essa carga aparece, porque essa influência, que seria o campo, já está lá. O campo já existe antes da carga a ser capturada aparecer. Então, quando aparece a carga, o campo já está lá e já consegue determinar a existência dessa carga. Então, nessa analogia, nós podemos dizer assim: a pergunta: como uma carga elétrica interage com outra carga elétrica? E a resposta, analogamente ao caso da aranha, seria: a carga elétrica produz o campo elétrico no espaço e o campo elétrico interage com a outra carga. Ou seja, a fonte, no caso a aranha, seria a mesma coisa que a carga fonte. É quem interage, quem quer provocar uma interação no espaço. O campo elétrico está para a teia, é ele que é a influência no espaço. E é ele que vai mediar a interação, é ele que vai capturar, digamos assim, a outra carga elétrica, assim como a aranha, a teia, captura o outro inseto. Então, nós podemos definir de várias formas o campo elétrico com essa ideia de influência no espaço, mas eu vou colocar essa definição que eu acho bem interessante, que é: campo elétrico é uma grandeza vetorial que determina a influência elétrica que uma carga elétrica produz no espaço à sua volta. Então, esse campo elétrico ele vai determinar a grandeza, ele é uma grandeza que vai determinar quanto mede essa influência, qual o efeito dela. Então, para cada ponto no espaço, ao redor de uma carga fonte, há um vetor campo elétrico, um vetor ponto elétrico em cada ponto do espaço.
E podemos dizer também que as interações entre cargas elétricas são indiretas, ou seja, elas são mediadas pelo campo. O campo elétrico é o mediador dessas interações. Partindo dessa ideia, então, do campo elétrico como um mediador da interação entre cargas elétricas, a gente pode organizar aqui a nossa evolução da seguinte forma, através de duas perguntas, né? Na verdade, antes vamos aqui só ver como que esse conceito resolve aquelas perguntas. Então, como uma carga sabe que a outra está lá, é por causa do campo que ela produz no espaço. É o campo que vai encontrar essa outra carga lá, né? E quanto tempo leva para uma carga interagir com a outra? Essa ação, no caso, é instantânea porque o campo já está no espaço quando surge a carga a ser capturada, a interagir com a primeira. Então, assim, agora sim, as questões fundamentais para a gente desenvolver a teoria a partir dessa ideia é como que é definido, como a gente pode definir o campo elétrico produzido, então, por essa carga-fonte, como que esse campo elétrico vai interagir com a outra carga e, finalmente, como representar esse campo elétrico, né, de formas coerentes. Então, quanto ao primeiro caso, né, como definir o campo elétrico, nós temos aqui duas figuras esquemáticas baseadas nos vários estudos feitos sobre essas teorias e comprovadas experimentalmente, teoricamente, que eu vou demonstrar de forma bem sucinta para vocês. Então aqui nós vamos pensar numa carga elétrica positiva e a gente percebe que o campo elétrico dessa carga elétrica positiva ele é radial, ou seja, ele sai do centro da carga para fora. Então se eu pegar pontos aqui próximo da carga, eu vou ter vetores, né, que apontam para fora da carga e sempre na direção radial, né, como se fosse nas direções para fora do círculo. E podemos perceber, por exemplo, neste ponto, que ele está a uma distância maior do que este, que o vetor é menor, ou seja, o campo elétrico ele é mais fraco à medida que a distância da carga diminui. Aqui está representada a distância D até um ponto, né? Então se a distância D for pequena, o campo é mais intenso. E se a distância D for grande, o campo é mais fraco. Da mesma forma, se a carga for negativa, as propriedades são as mesmas, com a diferença que o sentido do campo é inverso. Ao invés dele sair da carga, ele entra na carga. Então, por exemplo, nesses pontos aqui, marcados em vermelho, nós temos vetores apontando para o centro. Já nesses pontos mais longe, mais para fora, nós temos vetores também apontados para o centro, só que com módulo menor, com menor valor. Da mesma forma, a intensidade do campo é menor conforme a distância aumenta. Mas quanto que vale isso? Qual a medida desses valores de campo elétrico representados pela letra E? É dada por essa formulazinha aqui, que define que o campo elétrico produzido por uma carga-fonte Q é dado pelo produto da carga-fonte pela constante eletrostática, que já conhecemos, dividido pela distância ao quadrado. Qual distância? A distância entre a carga e o ponto. Por exemplo, aqui D é a distância entre a carga e esse ponto. Então, eu vou determinar o campo nesse ponto aqui, que está uma distância D da carga. Se eu quiser outro ponto, eu tenho que determinar aquela distância da carga até o ponto. Então, D aqui não é a distância entre duas cargas, é a distância entre a carga e o ponto que eu quero calcular o campo elétrico. Então, essa é a definição de um campo elétrico produzido por uma carga pontual, ou seja, uma carga muito pequena, de volume muito pequeno. Se essa carga for uma distribuição de outra forma, essa regra não vale, tem que ser pontual. Vamos observar que o campo elétrico é diferente em cada ponto do espaço. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, o campo elétrico ele tem uma intensidade grande, porque está próximo da carga-fonte, e ele tem direção horizontal e sentido para a esquerda. Se a gente pegar um outro ponto aqui, nesse caso a mesma distância, ele tem a mesma intensidade, só que agora o sentido dele é para a direita. A direção ainda é horizontal. Se eu pegar esse ponto aqui, que está à mesma distância do centro, ele tem a mesma intensidade, só que agora nós temos direção vertical e sentido para cima. Se eu pegar esse ponto aqui que está a uma distância maior, nós já vemos que a distância é bem pequena, a intensidade do vetor é bem pequena, porque ele está a uma distância maior, e a direção e sentido são diagonais, nesse caso. Ou seja, tanto o módulo depende da distância da carga ao ponto, mas também a inclinação depende da posição do ponto. Então, nós podemos dizer que esse campo elétrico ele é um campo vetorial, que é uma definição física e matemática. E podemos escrever matematicamente assim. O campo elétrico é um campo vetorial, veja que tem o sinal de vetor, que depende da posição x, y e z
no espaço. Então é isso que essa expressão significa. Sobre a representação do campo elétrico, existe uma forma mais simples de representar, que nós podemos não ficar colocando infinitos pontos, infinitos vetores, que é através de linhas de campo. Então a gente pode representar os campos elétricos através de linhas, que a gente vai chamar linhas de campo. Essas linhas também são chamadas às vezes de linhas de força, mas no caso aqui o nome apropriado é linha de campo, porque nós estamos falando de campo elétrico. Então veja, numa carga positiva, ao invés de indicar vários pontos com os vetores saindo, eu indico linhas saindo para fora. Enquanto que numa carga negativa, ao invés de indicar vários pontos com vetores entrando, eu indico linhas entrando. Essas linhas não são exatamente vetores, porque elas podem sofrer curvas, como a gente vai ver nas figuras à frente. As linhas de campo, elas se originam e se afastam das cargas positivas. Então aqui, ó, elas saem nas cargas positivas e se afastam. E se aproximam e terminam nas cargas negativas. Então elas vêm de longe e morrem nas cargas negativas. Mas qual seria a relação dessas linhas de campos com os campos, né? E como determinar aqui coisas como intensidade, por exemplo, o tamanho do vetor, ele indica a intensidade do campo, né? Mas como determinar isso sem ter os vetores campo elétrico? Já vamos perceber. Antes disso, vamos lembrar aqui que se eu tiver mais de uma carga no espaço, esses campos elétricos vão interagir um com o outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas cargas positivas e nós vemos aqui uma separação de linhas de campo. Por que elas estão se afastando? Por causa que são duas cargas de mesmo sinal. Enquanto que aqui nós temos uma carga positiva e negativa e essas linhas estão se aproximando, ou seja, veja que ela sai da carga negativa e entra na carga positiva por vários caminhos. Vejam que linhas de campo são curvas, né? Elas podem ser curvas de acordo com onde elas estão passando. Enquanto que nessa figura nós também temos uma disposição de carga positiva e negativa, só que aqui as cargas não têm o mesmo valor. Nós estamos vendo que a carga Q1 é maior que a carga Q2. Consequentemente, o campo deve ser mais intenso na carga Q1. E o que nós estamos vendo aqui, próxima à carga Q1, é uma quantidade maior de linhas de força, linhas de campo, perdão, do que na carga Q2, que é menor. Então essa é uma propriedade que nós vamos ver agora. Após essa figura. O campo vetorial, que é nessa primeira aqui, também está desenhado através de uma simulação computacional, provavelmente, em que nós podemos ver aqui as linhas de campo em azul e esses vetorzinhos amarelinhos são os vetores nesses vários pontos. Então nós vemos que os vetores estão paralelos às tangentes às linhas, né? Que é outra propriedade que nós vamos ver também. E aqui uma figura esquemática real, né? De um experimento real com limalha de ferro de duas cargas de sinais opostos, porque as linhas de campo estão saindo de uma e entrando na outra, mostrando então aquela configuração de linhas de campo que a gente desenhou. Aqui são as limalhas de ferro, né, os pedacinhos de ferro se alinhando com as linhas de campo. Então vamos ver as propriedades dessa relação entre vetor campo elétrico e as linhas de campo, né? Bem, nós temos aqui, se a gente imaginar que esse azul é uma linha de campo, então o vetor em preto ele é sempre tangencial. O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de campo naquele ponto. Então se eu pegar esse ponto, o vetor está aqui, tangente, né? Ou seja, na mesma linha da linha de campo. Não importa se essa linha de campo é na diagonal ou na vertical. Por exemplo, aqui ele está na diagonal e o vetor campo elétrico está na mesma direção da linha de campo. Aqui nós temos uma linha de campo curva, provocada por alguma configuração de campo elétrico variável. Mesmo assim, em cada ponto dessa linha, se eu for desenhar um vetor, ela é tangente. É como se eu estivesse saindo numa curva, mantendo a reta, né? Então, nesse ponto eu tenho um campo E1, nesse outro ponto eu tenho um campo E2 e nesse ponto aqui eu tenho um campo E3, todos eles tangentes à linha de campo, né? São vetores, campo elétrico são tangentes a linhas de campo. Nesse caso eu tenho uma configuração de campo elétrico variável, porque mesmo que esses vetores tenham módulos iguais, nada garante que eles tenham módulos iguais, mas mesmo que tenham, as direções e sentidos não são a mesma. A segunda propriedade é o seguinte: quanto mais próximos são as linhas de campo, mais intenso é o valor do campo. Então, por exemplo, aqui eu tenho linhas de campos próximos, então se eu desenhar um vetor campo elétrico, vemos que ele é uma seta grande, ele tem um campo intenso. E se as linhas de campo são mais longe uma da outra, então nós temos um campo mais fraco e o vetor é desenhado com tamanho menor. Então,
naquela nossa configuração de carga pontual, como que a gente determina a intensidade do campo, já que as linhas de campo não têm tamanho? A gente determina pela proximidade das linhas. Aqui nós temos um campo fraco nessa região aqui, onde as linhas estão longe uma da outra. Já aqui, onde as linhas estão próximas uma da outra, nós temos uma região de campo intenso. Como vimos, o campo é mais intenso próximo à carga e é mais fraco longe da carga. Outra propriedade é que duas linhas de campos nunca se cruzam, porque se elas se cruzassem, naquele ponto de cruzamento a gente teria dois vetores elétricos tangentes, né? Isso não pode acontecer. Em cada ponto do espaço, nós temos que ter um único vetor campo elétrico devido a uma carga-fonte. Isso é uma propriedade das funções, né? Uma função tem que ser bem definida no domínio. Então, vejamos aqui, né? Se eu tivesse duas linhas se cruzando, nesse ponto de cruzamento eu teria dois vetores campo elétrico. Qual seria o correto? Não teria como definir. Então, de fato, duas linhas de campo não se cruzam de modo nenhum. Voltando àquela figura nossa real, vejam que todas as linhas são bem definidas, apesar da figura ser experimental, né? Mas vocês não observam nenhuma linha ultrapassando ortogonalmente ou diagonalmente outra linha. Da mesma forma na figura esquemática. Bem, nós falamos do campo elétrico produzido por uma carga pontual. Mas e se houver uma outra distribuição de carga, se não for uma carga pontual que esteja produzindo o campo? Nós podemos ter vários tipos de formas de produzir campos elétricos. Esses campos vão ser muito variáveis, de várias formas. Mas uma forma bem interessante também do ponto de vista experimental é o campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? É um campo cujos vetores elétricos em qualquer ponto têm a mesma intensidade, direção e sentido. Para a gente conseguir um campo elétrico uniforme, a gente pode fazer através de duas placas paralelas, carregadas com cargas opostas. Então aqui nós temos duas placas, uma carregada positivamente e a outra negativamente. São placas de duas dimensões, né? Como se duas chapas, digamos assim. E então, no interior delas, a gente vê que os campos, veja que as linhas estão todas à mesma distância, então quer dizer que esse campo tem todas as mesmas intensidades, né? E também estão todas na mesma direção e sentido, então é um campo uniforme. Na borda das placas, a gente começa a ver variações. Então as linhas já estão fazendo curvas, já estão variando a distância. Então nas bordas o campo não é uniforme, mas no centro é uniforme. Esse tipo de estrutura é usada para experimentos, é usada em aplicações tecnológicas, né? Onde a gente precisa controlar o campo, tem um valor bem definido de campo. Bem, a segunda questão seria o efeito de um campo elétrico sobre uma carga elétrica pontual, porque a gente já viu como então uma carga elétrica gera um campo. Agora a gente precisa perguntar, e como que esse campo interage com outra carga? Então, a conclusão é que o campo elétrico provoca uma força elétrica sobre uma carga elétrica pontual situada em seu espaço. Vamos pensar aqui que essas linhas pretas, né, são a representação de linhas de campo de um campo elétrico E produzida por alguma carga fonte. Se eu colocar aqui uma carga Q0, que não é a carga fonte, não é ela que gera esse campo elétrico, essa carga vai sentir uma força F. É aquela questão que colocamos. A carga fonte produz o campo e é o campo que interage com a outra carga. Então, essa outra carga que vai sofrer a interação é essa carga colocada no campo. Aqui eu chamei de Q0 para indicar o que a gente chama de carga teste ou carga de prova. Quer dizer que essa carga tem um campo tão pequeno que ela não influencia o campo original. Se ela fosse uma carga muito grande, o próprio campo dela, porque ela gera também um campo próprio, influenciaria o campo externo e nós teríamos distorções em volta. Mas ela não é influenciada pelo próprio campo e vamos garantir que ela tem um limite de valor muito pequeno para não provocar essa influência. Logo a gente chama ela de carga de teste ou carga de prova, e ela é representada por esse Q0. Bem, então essa carga teste colocada aqui, ela sofre uma força F dada por essa fórmula aqui. A força F sofrida por uma carga Q0 nada mais é do que o produto entre a carga Q0 e o campo elétrico no qual ela está situada. Lembrando que esse é um campo elétrico externo, não é o campo elétrico dela. Então a força elétrica e o campo eles têm a mesma direção. Aqui nós temos as linhas de campo numa direção horizontal e a força também numa direção horizontal. E o sentido? Bem, o sentido vai depender do sinal da carga. No caso positivo, que é dessa figura, a mesma anterior, nós vamos ter a força e o campo com o mesmo sentido. Então,
Veja que a força em azul e o campo em preto têm o mesmo sentido para a direita e a mesma direção horizontal. Agora, se a carga for negativa, então a força e o campo têm sentidos opostos. Veja que aqui as linhas de campo são para a direita, mas como a carga é negativa, a força é para a esquerda, sentido oposto. A direção continua sendo a mesma, é na horizontal, mas o sentido oposto. Então, essa é a propriedade que define a interação de um campo externo com uma carga colocada nesse campo. Vamos ver um exemplo dessa aplicação que nós estudamos. Então, exemplo 1. Duas cargas pontuais de 5 coulomb e 10 coulomb estão fixadas a uma distância de 5 centímetros uma da outra. Qual é o valor da força entre elas? Nós vamos utilizar o formalismo da lei de Coulomb, que nós já havíamos estudado anteriormente, e de campo elétrico para mostrar que esses resultados são compatíveis. Então vamos lá. Primeiro vamos usar a nossa conhecida lei de Coulomb. Então, nós vamos considerar que nós temos uma carga 5 coulomb e uma 10 coulomb separados por uma distância d de 5 centímetros, e nós sabemos que, sendo de mesmo valor as cargas, né, as duas positivas, elas provocam forças de repulsão, forças opostas. Vamos calcular o valor dessa força. A fórmula da lei de Coulomb, a constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, substitui o valor da constante no vácuo, vezes o valor das cargas em módulo, e a distância aqui de 5 centímetros foi colocada o fator 10 a menos 2 para fazer a conversão em metros. Então 5 centímetros, o cent é 10 a menos 2 e ficamos com 5 vezes 10 a menos 2 metros. Tudo isso ao quadrado, porque a distância está dentro de um quadrado. Fazendo as operações matemáticas, 5 vezes 10, 50, repete a constante aqui. Aqui embaixo, no denominador, elevamos os dois termos ao quadrado. 25 vezes 10. Nesse caso, o expoente, quando nós temos uma base 10 ao quadrado, o expoente multiplica. Então, 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4, perdão. E, finalmente, obtemos que a força é, dividindo 50 por 25 dá 2, então 2 vezes 9. E juntando aqui as bases 10, né, que é uma divisão de base 10, nós temos a base 10 vezes o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, fica 9 menos 4, que está aqui. 2 vezes 9 é 18, e 10 elevado a 9 menos 4 dá 10 a 13, que é o nosso resultado. Podemos colocar ali notação científica, movendo a vírgula para a esquerda e aumentando o expoente uma vez. Então, chegamos nesse valor que a força é 1,8 vezes 10 a 14 newtons. Uma força muito grande, porque as cargas são grandes e estão separadas por uma pequena distância. Bem, vamos agora resolver esse mesmo problema usando o formalismo de campo elétrico. Para fazer isso, a gente primeiro vai pensar na carga de 5 coulomb, a primeira carga. Poderíamos ter chamado a outra carga de carga 1 também, não teria problema. Mas vamos chamar a carga de 5 coulomb como a nossa carga fonte. E calcular o campo a uma distância d, a mesma distância que nós vamos colocar a outra carga depois, a distância de 5 centímetros. Então, como essa carga é positiva, o nosso campo elétrico ele vai se afastar, ele vai estar para fora, né, nesse ponto aqui que está uma distância de 5 centímetros. Usando a formulazinha que nós vimos, o campo elétrico é a constante vezes o módulo da carga fonte, dividido pela distância ao quadrado, a distância até aquele ponto que nós vamos calculá-lo. Fazendo as operações, 9 vezes 10 a nona, a carga vale 5 coulomb, dividido pela mesma distância, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, e temos aqui 9 vezes 5, 45, vezes 10 a 9, e embaixo 25 vezes 10 a menos 4. Dividindo 45 por 25, obtemos 1,8, e dividindo 10 a nona por 10 a menos 4, 10 a 9 menos 4, que vai dar 10 a 13. Portanto, nosso campo elétrico é 1,8 vezes 10 a 13. A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Bem, já determinamos o campo elétrico nesse ponto, agora precisamos saber que força esse campo elétrico produz na carga que vai ser colocada lá. Então está aqui, esse aqui agora é o ponto em que nós já calculamos o campo elétrico E, e vamos colocar a segunda carga de 10 coulomb nesse ponto. Como ela é uma carga positiva, ela vai sofrer uma força na mesma direção do campo. Então uma força na direção horizontal e no mesmo sentido também, sentido para a direita. Usando a formulazinha força igual Q0E, veja que eu uso aqui Q0 porque a gente usa Q maiúsculo para a carga fonte e usa Q0 para indicar a carga que sofre a ação do campo. Então, a carga
que sofre a ação vale 10 Coulomb e multiplicado pelo valor do campo naquele ponto, que já calculamos e vale 1,8 vezes 10 a 13 newtons por Coulomb. Fazendo a operação, nós temos 18 vezes 10 a 13, colocando em notação científica, 1,8 vezes 10 a 14 newtons, que é o mesmo valor que tínhamos obtido anteriormente pela lei de Coulomb. Então, mostramos também que o nosso procedimento está coerente. Usando o conceito de campo elétrico, nós chegamos no mesmo valor. Poderíamos colocar aqui uma questão fundamental, que é a seguinte: já que deu o mesmo valor, por que não usar apenas o formalismo da lei de Coulomb? Já que é mais rápido, né? Nós fizemos numa conta só. E a resposta é o seguinte: primeiramente, o formalismo de campo é conceitualmente mais consistente. Então, apesar de dar o mesmo resultado numérico, a gente viu que faz mais sentido usar o conceito de campo elétrico porque responde aquelas questões sobre ação à distância. Historicamente e teoricamente, as dúvidas são respondidas pelo conceito de campo e não pela lei de Coulomb, certo? Num segundo ponto, nós podemos dizer o seguinte: para aplicações tecnológicas, quase nunca a carga-fonte e a carga que sofre o campo são conhecidas simultaneamente. Isso aqui é o seguinte, pessoal, vamos pensar o seguinte: quando a gente recebe, por exemplo, uma onda eletromagnética do espaço, a luz ou outro tipo de radiação, a gente não sabe a característica de quem emitiu aquela fonte, aquela radiação. A gente simplesmente está recebendo a radiação nesse ponto. Então a gente tem que, as nossas antenas, os nossos aparelhos, tem que ser capaz de ler essa radiação a partir do campo elétrico. Nesse caso são dois campos, né? A onda eletromagnética são dois campos, mas a gente tem que conhecer o campo elétrico no ponto onde a gente está e saber o efeito que ele provoca na nossa antena, nos elétrons da nossa antena. Então a gente não vai ter informação sobre a fonte, a gente só vai ter informação sobre o campo naquele ponto. Por outro lado, na engenharia, quando a gente vai gerar, por exemplo, um transmissor de sinal, uma antena que transmite uma transmissão de rádio, de televisão ou de Wi-Fi, qualquer coisa, a gente não tem informação sobre quem vai receber, onde vai receber essa transmissão. Então a gente tem que saber gerar a partir daquele ponto. Então a gente precisa usar lá o conceito de geração de campo, o conceito de fonte, né? Carga-fonte. E sem saber sobre quem vai ser o receptor. Então veja que na prática a gente nunca tem informações ao mesmo tempo da fonte e do receptor, certo? Logo usar a lei de Coulomb não é prático, não faz muito sentido, tanto teoricamente quanto do ponto de vista prático. Claro, do ponto de vista de cálculo, se a gente tiver as duas informações, que são casos teóricos, a gente pode utilizar, mas nos casos reais a gente vai ter que utilizar o formalismo de campo. Então esses são dois motivos, né, que a gente pode elencar para a gente estar aprendendo esse conceito de campo que fisicamente e tecnologicamente fazem mais sentido. Então essa é a nossa aula de hoje. Vou colocar em separado outros exercícios, mas esse é o conceito que a gente tinha para ver hoje. Muito obrigado.